Senhor, libera para essa equipe que está no altar uma unção dobrada do Teu Espírito, para que nesta noite o que for ministrado alegre o Teu coração e também alegre o nosso coração. Abençoe toda a programação, as pessoas que já estão aqui, as igrejas do Senhor que estão se reunindo na face da terra, esse domingo especial em que se comemora o dia dos ministros, o dia dos pastores, dos profetas e sacerdotes do Senhor. Obrigado pelo privilégio de eu ser um deles. Obrigado, Senhor nosso Deus, por este ministério e pelos seus obreiros, no nome de Jesus. Aleluia. Graça e paz, amados, amém? Vamos aumentar o volume da voz. Graça e paz, amém? Pega na mão de quem está do seu lado aí, para você descruzar os braços, tirar a mão do bolso, esquentar. Aleluia. Diz assim, ó, que bom que você está aqui. Ainda que você tenha vindo de casa com essa pessoa, ainda que você tenha trazido ela para a igreja hoje, diz assim, ó, que feliz que eu estou de ter você aqui comigo, em nome de Jesus. Seja livre para adorar ao Senhor nessa noite. Nós estamos aqui para entronizar a presença do Espírito Santo neste lugar. Você tem liberdade e não precisa de uma canção para adorar ao Senhor. Seja livre nessa noite, em nome de Jesus. Nós te adoramos, Espírito Santo. Nós te convidamos a assumir o controle desse culto, Senhor Jesus. Nós invocamos a Tua presença nesse lugar, Deus.
graça nos atrai a redenção. Só graça. O oceano estamos afogando. O céu se abre. Pode fazer essa afirmação. Podemos aplaudir bem forte. Glória a Deus. Seus olhos. Nós nos rendemos aos teus pés nessa noite, Senhor Jesus. Nós entregamos todo o nosso louvor ao Senhor. Tudo que há em nós, assim como o salmista diz: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Assume o controle de nossas vidas. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego a Deus. Faz essa oração de entrega ao Senhor. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração.
Jesus. Jesus. Meus momentos. Eis-me aqui, rendido estou. E tu és, oh, oh, oh. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és.
nossas vidas, Senhor. O universo chorou, o sol se apagou, a mãe estava morta, o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Seu respirar, entrar no seu corpo. Vamos fazer a oração. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã, porque temor. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive.
celebrar ao Senhor com o que de melhor há em nós. Você é livre, o Espírito de Deus nesse lugar te dá liberdade de adorar ao Senhor. Se nós entregamos, Senhor, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, seja, Senhor, aceita, porque é o melhor que nós temos a te oferecer, Senhor. Entregamos as nossas vidas ao Senhor, entregamos todo o nosso louvor e tudo que há em nós, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. O frio está comendo a voz dos irmãos. Como os irmãos sabem, hoje é o segundo domingo de junho e é o dia em que nós homenageamos o pastor, né? É o dia do pastor. E eu tenho a honra, o prazer e a alegria de homenagear não somente o meu pastor, mas também o meu pai, que é o meu pastor, o meu conselheiro, aquele que me dá todos os auxílios em que eu necessito, em que eu preciso. E eu queria
nessa noite, eu pensei em preparar alguma coisa, escrever alguma coisa, mas eu pensei assim, eu não vou escrever não, porque eu queria falar do coração espontâneo, tudo que o meu pai representa para mim nessa noite. Mas primeiro eu queria ler um texto que eu achei bastante interessante. Em Jeremias 3,15 diz assim: e vos darei pastores segundo o meu coração, para vos apacentar com paciência e com inteligência. Ser pastor é amar, ainda que seu amor não seja correspondido. Ser pastor é visualizar o que ninguém consegue ver e acreditar que sonhos podem se tornar realidade. Ser pastor é abraçar o menino já pensando no obreiro de amanhã. Ser pastor é conversar com os anciões da igreja, mesmo que a história dele já tenha sido contada várias e várias vezes, e ter no olhar o respeito por aqueles que já trilharam há muitos anos o seu caminho. Ser pastor é apresentar sua ovelhinha ao Senhor, pequenininha, sob o olhar emocionado dos pais. Ser pastor é se despedir de um irmão querido, ovelha que cuidou com tanto zelo, mas que foi chamado novamente pelo Senhor. Chorar por ele e dizer: até breve, amigo. Ser pastor é estar no casamento, falando à noiva de branco, trêmula e emocionada, e ao noivo ansioso que segura a mão da amada, que a vida é bela, mas trará desenganos. Ser pastor é sorrir quando o coração está chorando, é abençoar quando a sua própria vida só existem provas, é tentar secar as lágrimas da mãe desesperada que sofre com os filhos, ou aconselhar a esposa desiludida com o marido. Ser pastor é ser cumprimentado na rua e ao mesmo tempo ver alguém disfarçando para não cruzar o seu olhar com o dele. Ser pastor não é o título, é o homem que se torna, a palavra que se vive todos os dias, as dificuldades que são superadas, os testemunhos que vão se formando. Ser pastor é simples, tendo os olhos sempre fitos no campo, afinal, as ovelhas estão sempre em movimento. É muito fácil para mim falar do meu pai, porque eu convivo com ele quase o dia todo, e durante esses 22 anos que Deus tem me concedido, Ele me deu a honra, o prazer de ser filho de pastor. Muitas vezes, na minha infância e um pouco da minha adolescência, ser taxado de filho de pastor não é legal. Eu não me sentia legal ser taxado. Lá vai o filho do pastor. Não, lá vai Taigo. Lá vai o filho do pastor. Mas hoje, a pessoa que me chama, lá vai o filho do pastor, é com orgulho. Eu recebo isso com orgulho, porque eu sei que o meu pai é um homem de caráter, é um homem de respeito, é um homem que a sociedade tem zelo, tem apreço por ele. Ser filho de pastor é ter um conselheiro 24 horas, é aquele homem de Deus, é ter Deus praticamente 24 horas te dando conselho, te falando o que é certo, te ensinando o caminho. Quantas vezes eu já vim para a igreja amarrado quase, perguntando: pai, hoje tem culto, o senhor vai para a igreja? Ele: lógico que vou. Pai, mas o senhor vai mesmo? Tem ninguém para pregar para o senhor não? Doido para ficar em casa. Mas meu pai não, sempre ele me ensinando no caminho que eu deveria andar. E hoje eu tenho muito orgulho, muito prazer de o homem que eu sou, o caráter que eu tenho formado e tudo que há em mim. Às vezes até o pessoal até fala, e eu gosto. Antes não gostava não, porque minha mãe é mais bonita. Que o pessoal falava que Tiago é parecido com minha mãe e eu parecido com meu pai. Mas hoje, quando as pessoas falam que eu sou parecido com meu pai, é um motivo de muito orgulho para mim, porque se eu for 10% do que meu pai é, eu já serei um homem bastante realizado com Deus, porque, como aqui minha mãe um dia falou, vocês conhecem o pastor, aquele que está aqui quarta e domingo, pregando,
às vezes visitando, mas eu conheço o homem que cuidou de mim até ano passado, de eu casar, que ainda continua cuidando de mim, que respeita os outros, que não tem uma agulha para falar dele, porque eu sei do caráter que ele tem, e não é à toa que ele está há 23 anos aqui nessa igreja. Então, amados, amem seu pastor, o pastor de vocês. Ele ama, tenho certeza que o mesmo amor que ele tem por mim e pelo meu irmão, ele tem por cada um de vocês. Ele, acho que se for necessário, ele daria a vida dele por vocês. Então, amem o pastor de vocês, cuidem o pastor de vocês. Eu sei o que é ver meu pai perder noites de sonos por causa de vocês, por causa de situações, problemas. Meu pai levantar de madrugada para atender situações, atender mães desesperadas, famílias que estavam se acabando. Eu sei que meu pai passa. Então peço que vocês continuem amando ele, cuidando dele, né? Porque ele ama vocês demais e ele merece. Te amo, pai. Amém. Agora, ajeitar aqui rapidinho que nós vamos ter uma encenação. Os contra-regras estão ajudando.
E agora a gente vai dar um pulinho lá no Nordeste. É 1, é 2, é 3. Vamos é.
Filha, sou eu. Não temas, sou eu, o Deus que criou a terra, o céu, o mar e tudo que nele existe. Quero que retire esta placa de vaga de emprego. Porque ser pastor não é uma profissão, e sim um dom. Algo tão divino e tão sublime que eu pessoalmente os escolho e os capacito para levar a paz e a esperança a toda a humanidade. Para ser pastor, é preciso dar bom testemunho e abrir mão da sua própria vida para cuidar das ovelhas que eu coloco no seu caminho. Ser pastor é ter um coração puro e ter paciência, ser tolerante e carinhoso com as pessoas à sua volta. Ser pastor é ter um coração aberto para se relacionar intimamente comigo, ter ouvidos abertos para me ouvir e se entregar-me para que eu possa usá-lo e fazê-lo levar a minha palavra a salvação para aqueles que precisam. Enfim, não é preciso procurar um pastor, nem colocar anúncios, eu os envio, e pode ter certeza que na sua igreja eu sou presente e já enviei um pastor que me obedece, me busca e que tem todas as qualidades que mencionei. E eu tenho orgulho de dizer que este é meu filho e de chamar pelo nome João Batista. Boa noite a todos. Então, esse homem aqui, né, fez parte de toda a minha vida e durante um tempo eu aprontei, né, saí aí. Ele junto com os meus pais sofreu junto, que as madrugadas aí, quando eu estava na madrugada, ele me ligava, ele me procurava, mandava mensagem. 6 horas da manhã, ele foi atrás de mim e eu não entendia o porquê daquele carinho por mim. E hoje, depois de eu ter me acertado com Deus, depois de eu ter voltado mesmo, hoje eu entendo todo o amor do Senhor por mim, todo o carinho, porque o Senhor me viu crescer. E hoje eu quero aqui, perante todo mundo, pedir desculpas, porque eu te chamei muitas vezes de chato, cara. Você não tem noção. Mas hoje eu entendo o seu amor por mim, quero dizer para o Senhor que eu te amo, e além de pastor, o Senhor é meu amigo. Amém. Chato ele é um pouquinho. Mentira, pai, te amo. Para continuar aqui fazendo umas homenagens a meu pai, queria convidar o irmão Jacques para estar representando a igreja e entregar o presente ao meu pai. Graças a Deus, irmãos. Amém. Antes de entregar o presente, eu gostaria de falar algo. Eu recebi assim, um recado que eu seria a pessoa responsável a trazer uma mensagem. Preparei, estudei, mas vejo que não é bem assim. E é bom que não toma muito tempo, porque a mensagem que eu preparei, eu iria falar aqui 1 hora mais ou menos, então ia cansar os irmãos. Mas eu quero dizer à igreja que tudo isso que foram falado aqui é verdade. O pastor é aquela pessoa que sempre se preocupa com as ovelhas, cuida, vai atrás. Às vezes é até, como disse aqui, é até chato, que é assim que os jovens acham que quando os pais ou quando o pastor começa a pegar no pé, porque eles começam a aprontar, eles dizem, meus pais são chatos, o pastor é chato, mas é assim mesmo. E como nós vimos aqui, emprego, pastor não é emprego, pastor é chamado, escolhido. É por isso que o pastor precisa ser respeitado, honrado,
né, porque é uma pessoa escolhida. E quero dizer à igreja que o pastor, por ser pastor, não está impedido de, às vezes, não errar, de, às vezes, né, ter um pensamento diferente da igreja. É um ser humano, irmãos, é como todos. Nós sabemos, nós conhecemos a Bíblia e sabemos que os maiores líderes da Bíblia erraram, né, cometeram deslize, mas nem por isso eles deixaram de ser líder, né, deixaram de cumprir o propósito de Deus na vida deles. Então eu quero dizer à igreja que às vezes nós fazemos muita cobrança ao pastor, porque é o pastor, como o Taigo disse, é o filho do pastor, ali vai o filho do pastor. Às vezes as pessoas intitulam assim, é o filho do pastor, às vezes querendo até denegrir a imagem do pastor, mas não sabem eles que eles estão mexendo com Deus, porque é assim que eu ensinei a minha família, é assim que eu tenho ensinado a minha família, né, respeitar o nosso líder. A mensagem que eu ia trazer essa noite está baseada um pouco no livro de Deuteronômio e no livro de Josué, e lá em Deuteronômio, capítulo 34, verso 9, diz que Josué estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha colocado a mão sobre a sua cabeça e o abençoado, porque ele era submisso, era comprometido ali com o líder e sempre viveu debaixo da obediência. E por isso Josué se tornou líder no lugar de Moisés, pelo seu caráter, pelo seu respeito que ele tinha pelo líder. Então, eu quero dizer à igreja, né, como eu aqui, no caso, já levei nome de puxa-saco do pastor. Não tem problema, sou amigo do pastor, acima de tudo, respeito ele, e respeito todos os pastores, eu oro pelos pastores. Quando eu sei de uma igreja que está maltratando o seu pastor, que está indo contra o seu pastor, eu não sou a favor. Fui líder de uma igreja a qual um líder mais superior do que eu me chamou, né, para aliar ele, para que nós pudéssemos tirar o pastor da igreja. No momento ele ficou decepcionado comigo, porque eu não aceitei o convite dele e nem fiz isso, e nunca vou fazer, porque eu creio, né, eu tenho a convicção que pastor, como os irmãos falaram aqui, o pastor não é como um serviço, é um emprego, mas é um chamado, né, e nós sabemos, nós hoje ainda estávamos conversando lá, eu e minha esposa e minhas filhas, eu não gostaria que meus netos fossem pastor. Não é porque é desonra não, tá irmãos? Porque é honra, ser pastor é honra, é pelo que o pastor passa, né, para conduzir uma igreja, para conduzir um povo, e às vezes não recebe o respeito, o valor, né, que merece. E quando hoje o pastor estava falando, né, que ele não queria homenagem, ele queria passar uns dias sem homenagem, e eu pensando comigo ali, como, né, não deixar de homenagear o nosso pastor João, a qual está com a gente aqui 23 anos. Hoje eu até brinquei com ele, falando dele vir para aqui, a igrejinha que ele foi pastorear, nós congregávamos ali, uma igrejinha pequena, poucos membros, né, de Eternite, está lá até hoje, né, para qualquer um ver. E eu até brinquei com ele, o pastor Ziel, que a gente vê que é um propósito de Deus, Deus sempre tem propósito, Deus sempre trabalha. Porque pastor Ziel sair de lá da Barra, Igreja Redenção, uma igreja grande, explodindo, uma igreja crescendo, e vir pastorear aqui interinamente, Brejo dos Patos. Eu vejo um propósito de Deus, porque pastor Ziel pensou assim, vou colocar uma bomba na mão do pastor João, vou deixar essa bomba aí para o pastor João. E ele veio com a humildade, com seriedade, com compromisso, e aceitou trabalhar ali com a gente. Não foi pelo salário, porque o salário, né, não é, a igreja não teria condição de pagar o salário que ele merecia, mas ele falou, vou aceitar, mas eu quero uma coisa da igreja, se a igreja crescer, que me leve junto. E nós fizemos esse pacto.
nós fizemos essa aliança, e é o que tem acontecido. A igreja começou a prosperar, o pastor veio trabalhando. Hoje nós temos esse ministério que nós temos, essa obra, essa casa aqui, e com outras frentes aí espalhadas. Foi porque o pastor trabalhou, foi porque o pastor lutou, foi porque o pastor colocou ali os seus ombros para esforçar. Hoje, nós poderíamos ter aqui uma igreja aqui cheia, como nós temos visto em outras igrejas, que às vezes tem congregação que nem faz culto aos domingos para não dar diferença na igreja. Mas aqui o pastor aqui não tem essa preocupação. É feito lá uma congregação, é liberado os irmãos para ir para lá, para reunir, e nós hoje temos aí uma fonte, nós temos aí hoje igrejas espalhadas aqui na comunidade, mas não foi simplesmente porque aconteceu assim do nada, foi porque o pastor trabalhou, o pastor honrou, o pastor hoje, nós temos aqui o pastor com 23 anos, na igreja, aqui na igreja com a gente, caminhando com a gente, é porque a gente pôde observar, pôde ver na vida do pastor uma pessoa séria, uma pessoa comprometida, uma pessoa que honra com tudo que fala, honra, uma pessoa de caráter. Então é isso que vale, é isso que nós estamos, o mundo está precisando hoje, de pastores como o pastor João. Nós temos vários aí que são, como disse aqui, picareta, pessoas que se titulam como pastor, mas simplesmente para receber o salário, não quer pagar o preço, não quer colocar, porque ser pastor é o que eles falaram aqui mesmo, passar momento, ter momento de angústia, sofrer com os irmãos, passar momento de tristeza, não é isso? E estar sempre ali pronto para ajudar. Coisa que foi escolhida por Deus, é Deus quem escolhe, é Deus quem intitula pastor, e quando é uma pessoa que é chamado, a gente sabe que ele vai honrar, porque está para cumprir o que Deus coloca no seu coração. E nós vemos que o pastor, ele não é só um pastor, ele é um profeta, ele é um sacerdote, ele é pessoa que é instrumento das mãos de Deus para estar conduzindo a sua igreja, para estar conduzindo o povo. Então eu quero dizer à igreja que nós devemos respeitar o nosso pastor, amar o nosso pastor, e para que a gente possa então continuar crescendo, para que a gente possa continuar aí avançando e levando a palavra aos corações das pessoas, que ainda precisa de salvação, que as pessoas vejam que aqui existe entre a igreja e o pastor uma união, uma comunhão, um entendimento, compreensão de ambas partes, e isso é muito bom. Eu me identifiquei muito com a igreja Boas Novas, porque são 28 anos que eu estou aqui, vim para aqui quando ali ainda era congregação, 3 anos de congregação, e depois se tornou igreja. E hoje a igreja está fazendo 25 anos de igreja organizada. Mas por que eu me identifiquei à igreja? Porque é uma igreja que respeita, é uma igreja que ama, é uma igreja que tem a unidade, que sempre procura o melhor para a própria igreja. Então é isso, é por isso que ela caminha, é por isso que a igreja cresce, a igreja avança, porque é isso que Deus quer, um pastor, uma igreja a qual exista a união, que exista a compreensão, e como o pastor nos ajuda, nos abençoa, cuida de nós, nós temos também o dever de cuidar dele e da sua família. E não quero, assim, não vou estender muito, mas quero dizer que se o pastor João está aqui na igreja Boas Novas 23 anos, é porque nós temos também uma pessoa que está na sua companhia, que é a irmã Zani, que não posso deixar de falar, que é a nossa pastora, aquela pessoa que não é de muito falar, mas uma pessoa que sempre está de ombro estendido, como o pastor falou, o ministério depende da esposa do pastor, porque se essa esposa do pastor não for uma mulher sábia, a gente sabe que às vezes
Acontece o que a gente tem visto aí, acontecer muitos pastores de vir para uma igreja e ficar aí poucos tempos, né? Às vezes 1 ano, 2 anos, 3 anos e sair. Por quê? Porque às vezes a esposa não ajuda, né? E nós temos visto na vida da irmã Zeni, uma pessoa que tem estado, né, de ombro a ombro com o pastor, ajudando, e com isso nós vemos a igreja caminhar. Isso para nós é uma bênção, né? Isso para nós é uma alegria, é um prazer, né, de tê-lo aqui, e jamais, viu, pastor, nós poderíamos deixar de homenagear esse dia, que é um dia tão especial, e o senhor merece, porque o senhor é pastor, tá? O senhor é pastor, a gente sabe que o senhor é pastor, porque são 23 anos de convivência, e a gente, né, dá para conhecer bem o caráter, né, dá para conhecer bem o que o senhor é, então, jamais podemos deixar de homenagear. E aqui está essa lembrança, né, que eu não sei nem o que em nome da igreja, para entregar ao senhor, tá bom? Certo que foi as irmãs que compraram, e elas devem saber, né, tá bom? Eu vou fazer diferente nesse aniversário aí, né, em homenagem ao pastor. Eu normalmente falo no final, mas eu quero, assim, mencionar minha alegria de poder pastorear vocês nesses 23 anos, né? A minha alegria de ter em Boas Novas uma família que cuida de mim, que cuida da minha própria família, não é? Ficar muito contente de ouvir o Taigo se expressar como, né, filho de pastor. Essa é uma marca, assim, realmente, que muitos falam quase que como uma acusação, uma coisa pejorativa, mas que hoje ele entende que é uma honra, né, ser meu filho, e isso alegra meu coração. O que o irmão Jacques acabou de dizer me toca, porque eu sei que não vem de lábios que diz outra coisa em outro momento. Esses 23 anos têm sido assim de convivência, né, de crescimento, de amizade. Às vezes, né, temos até opiniões que não são as mesmas na diretoria, nas conversas, mas eu sempre noto e falo para minha família que sempre o posicionamento do irmão Jacques é assim, de respeito, de falar a opinião dele com clareza, mas sempre respeitando a minha autoridade, né, e o chamado, a unção que há sobre mim. A família dele é uma família muito amiga, que me dá muita liberdade, que eu amo muito, como amo cada um de vocês, né? E falar para o Igor, né, que é tranquilo ser chato, né? Sem problema não. Eu fico muito contente de que um jovem da minha igreja me diga o que Igor disse aqui, né? Eu praticamente o vi nascer, crescer, né? E é um prazer. Eu me lembro que uma vez Dilza me chamou, chorando ali dentro, e me disse: me ajuda a não perder meu filho para o mundo. Me ajuda, meu pastor. E eu disse: não vou te ajudar, vou pegar no pé do Igor com força. E eu me lembro que numa dessas escapadas dele aí, eu sentei lá no sofazinho que tem no meu quarto, peguei o telefone e eu disse: enquanto o Igor não me atender, eu não vou dormir. 1h da manhã, 2h da manhã, já era quase 3h da manhã. Me atendeu, né? E eu disse: amanhã, 6h, eu quero te ver lá na padaria, eu vou estar lá. E marcamos uma padaria para a gente encontrar, para tomar um cafezinho, né, a seco, porque não teve café, foi só uma conversa demorada dentro do meu carro. E graças a Deus, estou vendo o Igor numa posição que alegra o coração de qualquer pai, qualquer pastor, e do Senhor também. E que outros jovens também, mesmo que me achem chato, eu vou pegar no pé, porque quando alguém disse aqui na peça, quando um pastor abraça uma criança, ele já olha para aquela criança pensando: vai ser um músico, vai ser um cantor, vai ser um pregador, vai ser um líder um dia aqui nesse ministério, né? Então a gente investe a vida na vida dessas pessoas, né? O Caleb estava aqui perto de mim agora, e o Valdir começou a falar, ele perguntou para mim: é Jesus? Eu falei: é. Ele disse: mas é Jesus? Eu disse: não. Ele disse: então vou lá dentro ver quem é. Eu disse: vai ver quem é. Então, das crianças, eu assim sinto um amor muito grande nesta igreja, e é um amor muito sincero. Continuando, queria chamar a Cida para também estar entregando um presente para o senhor, representando as mulheres do ministério. Amém. Boa noite a todos. Apóstolo, aqui é uma lembrança em nome do Ministério de Mulheres,
Nós somos muito gratas a Deus por o Senhor ser o nosso pastor e apóstolo. Deus continue abençoando o Senhor, sua casa, sua família e seu ministério. Parabéns, feliz dia do pastor. Não, vou falar, que eu não vou falar no final. Deixa eu agradecer aí uma palavra que o irmão Jacques direcionou à minha esposa, não é? Vocês nunca vão saber como é, né? Mas eu sei e sou grato a Deus. Deus me deu na Zeni uma esposa, mulher é o bicho, né? Não, o bicho tem medo de mulher. Mas Zeni é uma bênção na minha vida, mesmo. Eu acredito que o que o irmão Jacques disse tem um fundo muito verdadeiro, não é? Parte desse sucesso do nosso ministério aqui se deve à esposa que Deus me deu. Eu, às vezes, penso que é uma falha minha passar, às vezes, o dia da esposa do pastor com uma homenagem, às vezes, assim, muito singela, porque a Zeni merece, da parte das mulheres, da parte dos pais, da parte das crianças, da parte dos casais, da parte da liderança, da minha parte, assim, uma homenagem muito maior do que a que ela recebeu até então. Isso não foi culpa de vocês, não, foi culpa minha, por às vezes ficar meio desligado daquele dia especial chamado Dia da Esposa do Pastor. Ela tem nome, os irmãos e as irmãs respeitam isso, graças a Deus. Ela é tida aqui como, né, a irmã Zena, o Zena, Zeni, não é? Ou como o irmão Jacques disse aqui, né? E me honra muito ver o meu vice-moderador dizer: você é a nossa pastora. Amém? Deus me ama tanto. Olha, você que não é tão bonito, fica triste não. Se você servir a Deus com integridade, Ele vai te dar uma mulher bonita, porque Ele me deu uma mulher bonita, né? Bonita, baiana, não fala mais nada não. Deus abençoe. Amém. Queria chamar o Ciene agora, para estar entregando também uma lembrança, representando todos os homens desse ministério. Não sou muito de falar, né? Mas vamos dizer, eu acho que eu tinha 17 anos mais ou menos, quando o pastor, né, foi fazer uma visita. Aí eu fico pensando assim, poxa, privilégio quem hoje tem 10, 11 anos, 12, porque a visão, né, do pastor, quando veio aqui, é diferente, né, de antes, quando frequentava, quando tinha 13, 14, 15 anos. Porque aqui na nossa região, desde, né, pequeno, acho que a criança já crescia, a única coisa que tinha para brincar ou fazer era futebol. Futebol, brincadeira de pique, carrinho de mão, carrinho de lata, né, que a gente tinha isso. Então fomos criados nesse ritmo aí, jogando bola. Aí quando focava no time, né, quando jogava o time era a única assim, o lazer que a gente tinha para brincar. E a igreja, sabia, tinha as normas, tinha, né, ali dito que quem jogasse bola ia ter que ser chamado. Só que eu vejo muita diferença hoje nos jovens, nos adolescentes, que antes não dava muita importância que a igreja às vezes pregava e falava, mas eu dava importância a isso, portanto, às vezes a importância a palavra da igreja, porque às vezes aquilo me incomodava. Vamos dizer assim, poxa, eu gosto de jogar bola, mas a igreja era confronto mesmo, né? Ou igreja ou bola. Eu jogava bola. Aí, eu lembro muito bem, né, o pastor esteve lá, né, eu lembro uma vez que eu estava, ele teve 2 vezes, a primeira vez não conseguiu falar, né?
eu tenho um costume de, aqui o campo aqui é minha casa, né, aqui embaixo, era aqui embaixo. Então quando acabava o primeiro tempo, eu vinha descer e comprava um refrigerante. Aí eu lembro muito bem que acabou, virou, aí eu fui comprar o refrigerante. De lá eu vi o pastor, os outros mais irmãos lá sentados na varanda. Só que eu fui direto, porque era a minha tijolo. Aí eu até pensei assim, ó, o pastor vai pensar que eu desviei o caminho, né? Eu desviei, mas não, fui lá, comprei o refrigerante e voltei. Quando voltei não estava mais lá. Mas outra vez, já estava em casa, na sala, meu pai estava ali também. E já foi não só uma vez, esse pastor foi a primeira vez. E eu acho que foi a última também que foi lá. Mas muitas vezes os irmãos estiveram lá em casa porque desse negócio de jogar bola. Eu lembro muitas vezes que eu tinha muita vontade de ir à igreja, na igreja, né, tinha vontade, e muitas das vezes eu ficava em casa. Por quê? Porque eu ia para a igreja e de lá ia ser, né, chamada a atenção. Mas acredito, quando a irmã Isabel, eu entendi o zelo dela também, porque talvez é uma visão diferente, mas eu entendi o zelo que ela tinha, a preocupação com minha... Eu não tenho nada contra Isabel, porque eu admiro ela, o esforço, o zelo que ela tem, né, em relação a isso. Mas como criança não entendia aquela posição dela, como eu era adolescente ainda, não entendia aquela posição, e eu achava isso ruim. Às vezes eu ficava em casa e não ia para a igreja. Aí até o pastor um dia esteve lá, né, falou, ó, você, não vou te dizer nada, você vai, só quero que você vá para a igreja. E daí em diante, pastor, eu entendi uma coisa que sempre lembro, é que ele sempre perguntava assim, você vai à igreja hoje? Eu não vou, e mesmo se tivesse com uma ideia diferente, mudava toda a ideia ali naquela palavra e ia para a igreja, porque eu tinha falado, não, se eu falei que vou, agora eu tenho que ir. Mas o pastor sempre ali, não, ó, tem isso hoje, vai na igreja? Vou. Aí foi assim por pouco, né, por muito tempo, o pastor perguntando, ó, vai à igreja, vai lá. Aí eu falei, não, tô indo. E graças a Deus, eu, assim, o significado, eu acho que nós muitas das vezes erramos, não só, né, com o pastor, mas erramos com a igreja, e muitas vezes erramos com o pastor por não ter conhecimento às vezes, da palavra de Deus. Nós às vezes agimos muitas vezes por nosso pensamento. Às vezes eu mesmo valio muito o meu pensamento, porque nenhum pensamento nosso não quer dizer que é o certo. Então a palavra de Deus é que vai nos dizer que é certo. Então muitas das vezes a gente erramos, né, com a igreja e erramos com o pastor. Aí eu fico perguntando assim, o que seria de Brejo dos Patos se não fosse essa igreja de Boas Novas, né? Aí se tirasse essa igreja de Boas Novas, o que seria de mim? Aí eu faço a pergunta, aí eu vou além, o que seria da igreja sem o pastor? Esses anos todos, esses anos que, né, 23 anos, sem o pastor, né, irmão, o pastor aqui da igreja, tudo que já passou e fez, né, eu acho que, né, tenho certeza, enquanto nós estivermos aqui no mundo, tem influência positiva e tem influência negativa. E o pastor tem mostrado para mim, né, falando para a minha vida, que é uma influência, né, positiva. E eu muitas vezes eu venho de casa e falo assim, pensando assim, aqui quando chego aqui, ouve a palavra do pastor, eu falo assim, Deus colocou em antes, porque o que ele falou, e não é uma vez, é quase sempre, pastor. A tua palavra vem própria no dia
né, da região. Então, aí que dá certeza que Deus está por trás né, do pastor. Não só isso, né, mas tudo que o senhor tem vivido, e eu tenho visto, né, e vejo que a gente às vezes tem algumas pessoas do nosso lado, né? Aí eu fico imaginando, e o pastor? Né, o pastor tem sua esposa, tem outro, mas tem momentos que às vezes sente só. E eu né, na sala de oração e aqui na igreja, às vezes em pensamento, tenho pensado que Deus possa estar presente, muito presente, nessa hora que o Senhor está só, porque eu sei que é duro e preciso mesmo. Aqui está o presente aqui, igual o Jacques, igualmente, me deram, que é o nome dos diáconos, em nome do Jacques, e feliz dia do pastor. Poxa, bacana. Eu tinha dito à minha esposa que talvez eu fosse para a Colômbia nessa data. Pensei em marcar minha passagem para essa data. Pensei em marcar para São Paulo. Como nada. Alguém ia dizer assim, mas que loucura. Segundo domingo, o dia do pastor, o nosso pastor que recebeu homenagem todos os outros anos, agora não está aqui. Eu queria deixar nesse tempo, talvez vago da minha presença, só uma reflexão para o que Siene acabou de falar, né? O que seria de mim sem Deus? O que seria da minha família sem mim? O que seria, né, de mim sem a minha família? E como seria o Ministério Boas Novas se fosse aquele ministério picadinho de pastores que fica 2 anos, 1 ano, 3 anos para criar um histórico de igreja que não para pastor, ou que viesse um outro que fosse tentar aproveitar, não é, desse carinho, desse respeito dos irmãos, sem ter um caráter apropriado, não é? E hoje eu disse uma coisa, até na reunião de diretoria, eu disse, né, o que eu realmente penso. Eu falei que eu hoje não me preocupo, porque apesar da inocência de alguns membros, ou até famílias de nossa igreja e ministério, nós temos uma diretoria preparada, que muitas vezes é taxada de que é muito ali ao lado do pastor, como o irmão Jacques já falou, até alguns usam termos mais pesados do que isso, mas eu sei, a diretoria que eu tenho, que se cair aqui um picareta, ele não fica 3 meses, ele não fica 6 meses, ele não fica 1 ano. E se eu estou há 23 anos, alguma coisa há, como o Siene disse, por trás de tudo isso. Uma mão, que é a mão de Deus. Amém? Eu me lembro que quando eu visitei Siene com os irmãos, eu nem disse aos diáconos, porque eu sabia que o pensamento da igreja era contra o futebol. Então eu não falei qual era meu posicionamento. Mas eu cheguei lá, eu vi que seu Gelson ficou muito por perto para poder ouvir a conversa, como um pai que sempre está ali próximo dos filhos. Siene estava muito tenso, porque estava muito nervoso, era natural, um adolescente, sabia da cobrança que a igreja tinha, não sabia qual era meu pensamento ainda. E eu sei que eu fiz uma pergunta para ele, né, sobre futebol, se ele gostava, por quê, como ele jogava, se havia violência, se ele saía nos domingos para jogar em times e tal. E eu perguntei para ele assim, né, você torce para algum time? E ele disse, torço para o Vasco. Eu disse, então, tá bom, acabou, morreu o assunto, somos 2 vascaínos, né, pode ir para a igreja que não vai ter nenhum tipo de problema, de cobrança. E graças a Deus, olha aí, um homem casado, um homem pai, um homem líder, um homem que, o que fala para mim, assim toca. A Zena, Taigo, o Tiago, são testemunhas de que muitas vezes eu chego, do que o irmão Jacques fala, do que ele fala, do que Jorge fala, do que outros aqui falam, porque eu sinto que está falando algo que não é para me agradar, é o que realmente pensa de mim. E eu fico muito feliz com isso. Queria chamar agora Iago, que vai falar também, né, Iago? Para representar as crianças. Estou aqui um presente que eu não sei o que é que me deram para te dar. Estou muito feliz que o senhor está aqui com a gente ainda. Obrigado, só tenho isso por falar. Vai pra onde, rapaz? Senta aqui. Senta aqui, rapaz. Vai pra onde? Pera aí, pai. Pera aí. Não, só para terminar, é só a oferta. Só.
Não, que terminar isso é oferta. Mas é isso. Cadê Iago? Já é homenagem da igreja. Pera aí. Vem cá, Iago. É uma homenagem da igreja para o senhor e dizer que, representando toda a igreja, todo o ministério, que nós amamos muito o senhor e que queremos que o senhor fique mais 23, 26, 30, 60 anos aqui, até quando Deus permitir. Amém? Amém? Amém. Bom, eu também quero ficar mais 23, não tenho nenhuma pressa de sair daqui, né? Pedir a Deus saúde, entendimento, graça, para poder ficar com vocês, porque realmente eu quero que Boas Novas seja o meu último ministério. Já pastoreei Itapina, Ponte do Pancas, Pedra Azul, não é? Padre Paraíso, Medina, Lagedão cuidei como evangelista, Itupeva, onde eu conheci a Zena. Itupeva é um horror, irmãos, feio pra caramba, mas produziu uma mulher muito bonita que Deus me deu. E eu cheguei aqui em Boas Novas sem saber quanto tempo ia ficar. 23 anos, muita gente eu vi nascer, muita gente vi morrer. Um dia também vou ser velado por vocês, não é? Batizei muita gente, casei muita gente, visitei muita gente em hospital, em casa, acompanhei muitos processos difíceis de famílias, né, em situações assim difíceis, e essas coisas todas, elas são uma honra para mim. Agora, muito recente, por causa de uma questão que não tem a ver com minha saúde, nem meu casamento, nem finanças, nem meus filhos, mas por causa do ministério. Eu passei noites bem difíceis, sem dormir, né? 2 horas da manhã levantando para tomar alguma coisa, para relaxar e conseguir dormir. Mas isso aqui que Iago falou, como é que você chegou aqui? Faz aí, faz de novo. Não lembro. Yeah. Oi. Ué. Bom, eu fico muito feliz com a manifestação de todos vocês e com a manifestação das crianças, né? Eu falei para minha esposa hoje que cada abraço que eu dou nos meninos e meninas, nos jovens e adolescentes, e até nas pessoas de idade, cada beijo que eu dou, cada abraço, cada vez que eu digo para alguém, você é uma princesa, eu estou investindo sementes nesse reino de Deus, porque eu acredito no que eu sou, eu acredito no que eu faço, eu acredito no Deus a quem eu sirvo, eu acredito no amor que vocês têm manifestado, né? E representando todos, desde a criança que ainda está no ventre, até a pessoa de mais idade desta igreja. Eu quero aqui, na pessoa de Iago, né, agradecer a Deus por ser o pastor de vocês e por vocês cuidar tão bem de mim e de minha família. E desse ministério que nós temos em comum, que é o Ministério Apostólico Batista Boas Novas. Jorge estava comigo lá em Vitória, e Simar também, num congresso, porque quando eu vim para Boas Novas, a esposa do pastor Osiel, apóstolo, né? Ela me perguntou assim: você vai aceitar convite para pastorear uma igreja de roça com todo o asco e desprezo possível? Eu disse: se Deus me mandar, eu vou sim, sem problemas, porque era aquela igrejinha lá em cima, aquele templo pequeno, a igreja me oferecendo 2 salários, que era metade do que eu recebia onde eu estava, e eu vim para cá. E Deus prosperou esse trabalho, porque nós trabalhamos juntos, nós unimos pastor e igreja, metemos cara a essa liderança aí abençoada, e Deus produziu um ministério hoje, que alguém disse que é um dos ministérios mais significativos do município de Marataízes. Alguém me disse isso para a honra, não é, e glória do Senhor, mas eu fiquei feliz em ouvir alguém dizer: um dos ministérios mais ativos que há hoje no município, não é o mais, mas é um dos mais, é Boas Novas, abrindo congregações, fazendo congressos, encontros e tudo mais. Então eu fiquei feliz, e aquela esposa estava lá, com o pastor, com os filhos, com outros membros da igreja, e quando terminou aquela primeira noite do congresso, ela perguntou para mim: e você vai dormir aonde? Eu falei: na praia de Camburi, com a boca bem cheia, na praia de Camburi, no hotel lá na praia de Camburi. Na praia de Camburi? E por que nós vamos dormir ali numa casa em colchonetes no chão? Eu disse: eu não sei, eu só sei que aquela igreja lá da roça me enviou para dormir num hotel na praia de Camburi. Amém? Quem pega o osso
tem que comer o filé também. Então chegou a hora, né? E eu agradeço a Deus por isso. Roemos aí para ver o ministério avançar. A hora de comer o filé tem chegado e eu agradeço a vocês. Muito obrigado, obrigado a todos, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé para a gente encerrar? Vamos adorar a Deus. Os músicos pegam os seus instrumentos. E depois passe no gasofilácio e deixe suas ofertas. E vocês venham a ofertar ao Senhor. Esse é um privilégio para o povo de Deus. Ofertar no gasofilácio. Eu não faço para ser exemplo para você. Eu faço porque assim é. Assim deve ser. Deus não rejeita oração. Oração é alimento. Para quem está sofrendo, para quem tem enfrentado o tempo de choro, cante comigo. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Cante, igreja. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Pelo amor e vai tudo certo. Pelo Mateus, filho da Rede. A gente precisa entender o que Deus está falando. Uma oração pelo Mateus. Uma oração por todos os filhos. Em silêncio é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então
Eichela hoje gravou um vídeo e fez um clamor ao Brasil, que a partir da meia-noite deste dia, do próximo, vai virar o dia, que o povo de Deus observe um tempo de jejum, do que você quiser, de carne, de TV, de sexo, de refrigerante, de café, e de jejum completo. Jejum, nem especificou, apenas jejum, mas jejum é tudo isso, é abstinência. Jejum é abstinência de água, de pão, de sexo, de TV, de rede social. E ela pediu não pelo filho dela, ela disse: pelo meu filho Mateus, eu sei que o Brasil e pessoas no mundo inteiro estão orando, e nós acreditando no milagre. Mas ela pediu que nós orássemos pelos nossos filhos. Ela disse: a minha família vai retribuir com jejum e oração as orações que o povo brasileiro tem feito por aquele jovem Mateus. E ela disse: para que a juventude acorde, ele da morte e outros jovens da morte também espiritual, para que a igreja acorde, para que a liderança se una, metodista, presbiteriano, maranata, assembleiano, Deus é amor, mundial, internacional, universal. Não vamos deixar as pessoas falar dos nossos irmãos e falar juntos, porque a gente não concorda talvez com uma ideia que é de lá. Porque eu estava falando com meu filho, ele me perguntando alguma coisa sobre isso. Por que, pai, essas diferenças? Eu falei: meu filho, a diferença é pouca. Porque na verdade, se nós perguntarmos ao povo de Deus quem é o Salvador, vai responder: Jesus. A Bíblia o que é? A palavra de Deus. Então tudo que é mais importante, nós cremos da mesma forma. Aí tem aquela diferença de que ora mais alto, ora mais baixo, bate palma, não bate palma. Essas são essas diferenças que não faz tanta diferença. E a gente briga por diferença que não faz tanta diferença. Então vamos levantar um clamor. Ei, se seu filho está desviado, seu filho está fraco na fé, seu filho está se envolvendo com... Seu filho talvez não esteja como ele, o filho de Eichela lá, numa UTI, e talvez você pense que ele esteja pior do que o seu. Dependendo de como ele deitou lá naquela cama, ele está melhor do que muitos de nós. Se ele é um jovem consagrado, a morte física é um detalhe. E o pior é quando nossos filhos morrem espiritualmente, quando não querem mais Deus em suas vidas. Deus me deu um privilégio de ser pai de filhos que eu amo e que também me tem amado. Eu tenho dito, o pastor Tiago, que hoje está lá recebendo a homenagem da igreja dele em Marataízes, Taigo, que hoje foi instrumento aqui para conduzir essa programação e a homenagem, porque me tem como seu pastor e eu sou seu pastor e pai. E aqui atrás também eu tenho o Leone e tenho o Leandro, que nesse ministério, dentre as coisas tão boas que Deus me deu também a guarda, o cuidado, a paternidade desses dois jovens que amo muito. Então por eles também eu oro, pelos teus filhos também eu oro, e quero que ore também pelos meus filhos, e que ore pelo filho da Eichela, e que ore pelo irmão Orneto, que está naquele hospital precisando tanto de nossas orações, e ore por Antônio, que vai fazer, foi cunhado de Valmiri, vai fazer uma cirurgia. Aquele jovem está sofrendo muito, ele está tendo que tomar um remédio atrás do outro, porque parou o efeito do remédio, os rins estouram de dor. Então ele tem que fazer um processo cirúrgico terça-feira. Amanhã eu quero ir lá em Cachoeiro visitar o irmão Orneto e quero encontrar com o Antônio, porque terça-feira ele vai fazer uma cirurgia. Então vamos agradecer a Deus e encerrar nosso encontro aqui. Lembre do congresso. Sexta-feira a caravana sai daqui. Que horas, Zena? 11h40. Tá, queridos? Para que faça a inscrição com tranquilidade, para que vá para o hotel e se acomode, para que tome banho e chegue no horário lá, vai estar aqui. Deus abençoe, nós vamos estar orando por essa caravana
por mais esse empreendimento Boas Novas, em nome de Jesus. Pai, quero te agradecer por ser seu filho, seu servo, teu adorador, por ser um ministro, um profeta, um sacerdote, um pastor, por ter sido honrado com esse chamado, com essa unção e consagração, por esses 23 anos aqui à frente desta igreja, caminhando com teu povo, por esse ministério que cresceu e que vai crescer mais ainda. Pai querido, um ministério sério, um ministério comprometido, um ministério que tem feito a diferença. Muito obrigado por esta homenagem, por esses presentes, pela minha família, pela família Boas Novas, pelos filhos de cada um e também pelo Mateus, pela vida do irmão Orneto, pela vida do irmão Antônio, pela vida do irmão Manuel Felizardo, pela vida do irmão Gels, por todos que estão precisando de uma bênção. Nós estamos orando e lhe agradecendo em nome de Jesus. Erga suas mãos e aplauda ao Senhor. Deus abençoe.